Boa tarde. Continuamos agora só para fazer uma breve introdução sobre as leituras que nós vamos ter e um esclarecimento sobre a nossa obra, Semiologia Filosófica Brasileira da Revisão do Humanismo. Vamos ler trechos que era sobre Bergson e Kant. Nós já vimos Bergson e agora estamos vendo Kant. Vamos ver algumas leituras de Kant, né, das obras que nós enfocamos, Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática, alguma coisa mais aleatória, né? Na Crítica da Razão Pura nós vamos ter em mente principalmente a influência no pensamento ocidental marcante, né? E na visão atual que é chamada dos filósofos analíticos. Isso por conta do aspecto da crítica de Kant quando ele fala da questão analítica do pensamento, que é analisar algumas coisas dentro dos esquemas daquela própria coisa, sem nenhum acréscimo de algo de fora. E aí ele fala a questão da visão da razão do seu lado sintético. Sintético vem de cima, de síntese, aí já analisa as questões de fora. Essa questão sintética ficou conhecida também como um pensamento conceitual, que seria o dialético que depois Hegel desenvolveu, né? E aí tem o estruturalismo, tudo que já procura fazer uma síntese com outros aspectos além daquele puramente, é por isso crítica da razão pura, né? Puramente intelectual a partir dos pressupostos da razão. Nós vamos ver essa divisão que perpassa o mundo atual. Do estruturalismo tem um desconstrutivismo, mas esse embate entre a razão centrada e os princípios racionais bem delimitados, Kant quis fazer essa delimitação das possibilidades da razão, né? E com um outro lado sintético que é o lado do objeto, né? Nós vamos ver, Kant não acreditava na coisa em si, e essa coisa em si implica também a visão de Deus. Ele vai criticar quando a escolástica, principalmente, Deus como um objeto fatível de conhecimento. E para Kant, Deus não se dá no conhecimento objetivo, principalmente e eminentemente empírico. Essa é a grande discussão de Kant. O problema ele veio que a partir daí não se tem uma delimitação também e uma perspectiva moral muito firme. Aí Kant recupera na visão da moral, do dever moral, a visão de Deus como esse ser garantidor dessa moral. Essa semana, inclusive, de novo, na Folha de São Paulo, um dos seus articulistas, um filósofo, de linha bem kantiana, o Hélio Schwarzman, na sua coluna diária da Folha, né, ele recuperou um pouco isso, quando ele analisou a questão das câmaras nos policiais, né, com a visão, e a câmara, sendo obrigatório o policial ter uma câmara que ele traz consigo para relatar suas atividades. Aí se tolheu o mundo dos abusos repressores da polícia. Aí ele faz uma comparação muito kantiana, né? Que essa Câmara é como se fosse Deus, né? Deus também, na questão moral, ele como onipresente e onisciente, que vê tudo, então Deus controla o ser humano e a visão
repressora da igreja, na questão do pecado e da graça, né, tudo, ela tem esse lado, né, também nas questões morais, é um lado bem kantiano que o Schwarzman, ele gosta muito de Kant, só que Kant recuperou Deus e com um movimento interno dele, né, ele falando que crê em Deus, o Schwarzman, esse colunista, quem lê a Folha de São Paulo sabe que, invariavelmente, ele se declara ateu, né? Mas ele recuperou essa semana nos seus artigos sobre os policiais e a obrigatoriedade de ter uma câmera nele, né, na roupa, na farda, que relatasse as suas atividades, tem um parentesco com essa visão religiosa, que é a visão kantiana de Deus e da moral. Mas esse é nosso assunto principal. Mas nós, contra Kant, nós temos uma visão, essa visão maior, holística. Agora, principalmente, nós estamos vendo no lado da genética, no lado da bioética, da biologia, né? e do ambientalismo. O ambientalismo é um ramo da biologia, né? Com a questão do, do meio ambiente, né? E da agressão humana a uma ordem maior que o meio ambiente, remete de novo a essa ordem maior que o cientista Lovelock fala em Gaia, ele não fala em Deus, mas dá para remeter que essa ordem é uma ordem criada por Deus. Então, não é só uma questão moral interna de medo, né, do castigo de Deus, mas é uma questão existencial da vida, de prolongamento da vida, que existe uma ordem maior que a realidade humana e realidade, vamos dizer, que Kant colocou, que a realidade não existe, é tudo representação, isso nós vamos ver, né? E que gerou esse pensamento moral muito disciplinar e repressor, por si só, pela moral. Isso que a crítica da razão pura, quando fala da moral e da lei moral e do dever, coloca a moral pela moral, que é ela que se justifica. Mas não, tem um outro princípio maior. Kant fez isso dentro do seu sistema como algo natural, né? De vislumbrar a existência humana em si da razão, mas existe uma realidade maior, de uma ordem maior, que remete à ordem do Criador. Boa tarde, vamos ver agora, dentro de um aparelho, uma ferramenta da internet, né, de ler trechos dos livros, nós vamos ler os trechos dos livros. Essa é uma pequena introdução.